Olá a todos, meu nome é João Vitor Teixeira, sou integrante do PET Mate, e hoje eu estou aqui junto de alguns outros petianos para contar para vocês um pouco da história do PET, como ele surgiu e como ele se mantém até hoje. O PET, então Programa Especial de Treinamento, foi criado pelo economista Cláudio de Moura Castro, enquanto ele foi diretor-geral da CAPES, entre o período de 1979 a 1982. Ele teve inspiração em um sistema de bolsas da Universidade Federal de Minas Gerais, do qual ele fez parte. O PET, no seu início, tinha por volta de 6 grupos separados em algumas poucas universidades, e esse número, algum tempo depois, conseguiu subir até o número 20. Então, eram 20 grupos espalhados em algumas mais universidades. E seus objetivos eram objetivos bem diretos. O PET ele tinha a função de criar um ambiente de estudo propício para todos os seus integrantes, além de promover a interação entre os mesmos. Então, ali, era esperado que, com essa interação entre seus integrantes, novas ideias fossem fomentadas, novos pensamentos fossem criados, algo que iria ajudar tanto para a universidade quanto para os seus graduandos, participantes em toda a sua carreira acadêmica. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que ele vai falar um pouco mais para vocês dessa história. Olá, eu sou o Matheus. Eu estou no PET há cerca de 2 anos, eu sou bolsista, e eu vou falar um pouquinho sobre as lutas do programa durante sua existência. Porque para que o programa continuasse existindo, ele teve que lutar e resistir bastante, porque com isso aconteceu depois que o Cláudio saiu da CAPES. A partir de 1995, o programa começou a receber diversos ataques por parte da CAPES, com a justificativa de que ele é um programa caro demais e elitista demais para o tanto de alunos que ele alcançava. Bom, a CAPES, seguindo essa ideia, ela pediu uma avaliação do programa, uma avaliação que foi feita pelo Núcleo de Pesquisas do Ensino Superior da USP, e essa avaliação veio positiva, mas a CAPES não estava satisfeita, então ela pede uma segunda avaliação, que foi agora feita por uma comissão de 3 professores tutores, mas de novo a avaliação veio positiva. Mesmo com isso tudo, a CAPES ainda tinha o objetivo de acabar com o programa. Então, a comunidade petiana, os grupos PET, eles precisavam resistir de alguma forma. Para começar a se organizar, o primeiro movimento que os grupos fizeram foi melhorar a comunicação entre eles. Os PETs da Unesp, eles fizeram o que é chamado de listas de e-mail PET 1, que continha as listas, era uma lista de e-mails dos grupos PET da Unesp, e para ajudar na comunicação entre aqueles grupos. Seguindo esse espírito, foi organizada a lista PET-BR, agora com os e-mails dos grupos PET do Brasil todo. Também como uma forma de resistência, foi organizado o evento ENAPET, que teve o seu primeira realização em 1996, durante o encontro anual da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Bom, o ENAPET, nos seus dois primeiros encontros, que é o Encontro Nacional dos Grupos PET, nas 2 primeiras realizações, o evento ele tinha um caráter mais acadêmico, mas depois ele começou a tomar um rumo mais político. Além de eventos nacionais, há também eventos regionais, como o EcoPET, que é o encontro dos PETs do Centro-Oeste, não só do Centro-Oeste, mas também do Nordeste, do Sul, Sudeste e do Norte, a esses eventos. E eles são muito importantes para que os grupos interajam, que eles trocam experiências, informações, e além disso, discutam diversas pautas que são importantes para o programa. Então, é uma boa forma de integrar todos esses grupos PETs. Além disso, durante as lutas do programa, dos grupos, foi importante o apoio de organizações como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, e da SBPC,
porque para que eles conseguissem manter o programa existindo, eles tiveram que organizar manifestações e movimentações no Congresso. Então, esses movimentos foram muito importantes. Sem eles, talvez o programa não continuasse existindo. Hoje em dia, essa organização dos grupos ainda continua e tem dois expoentes que mostram como essa organização agora está cada vez mais forte, que é o Senapet e o Mobiliza Pet. O Senapet é uma comissão executiva nacional dos grupos PET que tem uma função de representatividade, representa os tutores e os petianos, e tem uma função de comunicação com os órgãos superiores, como o MEC. O Mobiliza PET ele é um movimento conjunto dos grupos PET, e o objetivo dele é fazer com que o programa melhore cada vez mais e garantir a sua existência. Esses são os dois objetivos principais desse movimento. Além disso, ele realiza ações de luta, de conscientização e de divulgação sobre o programa, para tornar a sociedade mais consciente sobre o programa e que todos conheçam o programa. Isso, de certa forma, vai valorizar o que os grupos PETs fazem. Bom, agora eu passo a palavra para o Rafael, que ele vai falar um pouquinho também. Olá, eu sou o Rafael, eu sou um dos últimos integrantes do PET também, assim como o João. E com isso tudo que a gente falou, a gente procura demonstrar que a educação tutorial busca formar indivíduos de qualidade, individuais amplas, com iniciativa, disponibilidade, engajamento, fidelidade, ética, os quais tivessem curiosidade para a aprendizagem, persistência, boa apresentação pessoal, habilidade para lidar em grupo, cordialidade, bom humor, que compreendessem, sobretudo, o conceito de responsabilidade social inerente à sua condição. Nesse contexto, destaca-se que o PET é o único programa acadêmico destinado aos alunos da graduação de instituições de ensino superior mantidos pelo Ministério da Educação, que exige que seus alunos tenham envolvimento com atividades de ensino, pesquisa e extensão, sempre de forma articulada sob a orientação de um professor tutor. Com esse perfil, o PET pode contribuir para avançar o debate sobre a temática da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no âmbito da graduação e pós-graduação, consolidando como campo de investigação, respeitando as singularidades próprias de cada contexto. O aluno integrante do grupo é inserido em uma dinâmica inovadora para transformar sua formação de nível de graduação, tendo como eixo de ação o desenvolvimento de atividades extracurriculares, mediante tutoria. Dentro do grupo, busca-se o exercício de educação tutorial conforme estabelecido por Freire, segundo o qual a educação não é apenas a reprodução do conhecimento. Agora eu vou passar para o nosso pessoal, que ainda vai falar sobre o nosso PET e os nossos 25 anos de PET, do PET Mate. Oi, gente, eu sou o Caio, estou no meu 5º semestre de graduação em matemática, sou petiano e já estou há 4 semestres no PET. Oi, gente, eu sou Raelane Souza, estudante do 5º semestre de matemática e também 4º semestre de PET. Oi, gente, eu sou a Anitta, eu estou no 3º semestre de matemática, 2º semestre de PET. E aqui a gente vai falar um pouco com vocês sobre o PET Mate, né? A gente quer falar com vocês sobre como o grupo surgiu, sobre as comemorações que a gente fez para celebrar os 25 anos que o grupo comemorou no ano de 2020 e apresentar para vocês algumas das atividades que a gente realiza. Então, para começar, vou falar sobre a origem, né, do nosso PET. Então, o PET Mate da UNB, ele começou em agosto de 1995 e no começo a gente tinha 4 alunos bolsistas. Desde então, o grupo cresceu, o grupo se consolidou, atingiu o tamanho máximo permitido, e de lá para cá a gente teve 5 tutores.
Primeiro foi o professor Célio Magalhães, seguido do professor Emar Godinho, seguido do professor João Carlos, do professor Mauro Rabelo e da nossa tutora atual, que é a professora Luciana Ávila. Desde o começo, o PET-MAT sempre teve como objetivo fazer atividades que abarcassem o tripé da universidade, né? Atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Hoje, a gente tem 14 petianos, né? Então, um grupo forte, e a gente realiza todas essas atividades. No ano passado, 2020, a gente, com o objetivo de analisar, tentar quantificar o impacto que a participação no grupo teve na formação daqueles que passaram por aqui, fizemos uma pesquisa com os egressos, que a gente tentou obter informações sobre onde aquele egresso foi trabalhar, que tipo de formação ele buscou depois da graduação e coisas desse tipo. Então, dos cerca de 100 egressos que a gente tem, a gente encontrou informação sobre 88. Desses 88, 74 seguiram para uma pós-graduação, depois da graduação, e 14 rumaram direto para o mercado de trabalho após fazerem a graduação, após terminarem a graduação. Dos que seguiram para uma pós-graduação direto, 59, né, grande maioria, fez essa pós-graduação aqui no Brasil, e o restante, né, foi para o exterior. Ainda desses pós-graduados, 41 deles, após terminarem a pós-graduação, foram se inserir no mercado de trabalho. E desses 41, a grande maioria, né, 32, se inseriram numa instituição de ensino superior, e o restante se distribuiu entre órgãos públicos, escolas particulares e outras áreas. Por último, dos que terminaram a graduação e foram direto para o mercado de trabalho, 6 foram para a Secretaria de Educação, 3 foram para escolas particulares, 3 foram para órgãos públicos e outros 2 rumaram para outras áreas. Então, como o Caio falou, em 2020 a gente comemorou os 25 anos do PET-MAT. E as comemorações ela dividiu em 3 partes, né? A gente dividiu. A primeira parte foram webinars que a gente fez com o tema de tutoria de cada tutor egresso, finalizando com a tutoria atual, né, da nossa professora Luciana Ávila. Segundo foi mini biografias de petianos e tutores, egressos e atuais, que foram divulgadas em nossas mídias sociais, no Instagram e Facebook. E a terceira parte foi um e-book contando toda a história do PET nesses 25 anos aí, com relatos, experiências de tutores, onde a gente entrevistou, como o Caio falou. Então, aqui foi o cartaz de divulgação dos nossos webinários, onde a gente contou um pouquinho ali dos momentos de troca e nostalgia de cada tutoria, como eu mencionei. O primeiro webinário foi da tutoria do professor Célio Magalhães, que foi do período de 1995 até 2001, o período ali de início, quando surgiu mesmo o PET-MAT. O segundo webinário foi do período de 2001 até 2006, do professor Emar Godinho, que também foi nosso segundo tutor. O terceiro webinário foi do período de 2009 até 2012, do professor Mauro Rabelo. E finalizamos com a tutoria atual da professora Luciana Ávila, né, que foi desde 2013 essa tutoria. Feito isso, a gente verificou que, com essa análise de dados dos petianos egressos, que alguns foram fazer mestrado e doutorado no exterior. Então, a gente conseguiu fazer um webinário onde contou relatos de alguns petianos egressos, suas experiências, como conseguiu ir para fora para estudar, e orientou alguns graduandos que tinham dúvidas e tinham interesse em ir para fora. E ainda, o nosso último webinário foi das mulheres meninas do PET-MAT, onde a gente verificou que uma pequena quantidade de petianos egressos eram mulheres, então a gente decidiu fazer esse webinário aí em forma de homenagem a todas elas e comemoração também. Esse aqui foi um exemplo de mini biografia que a gente mandou para os petianos egressos,
para conseguir fazer com que eles mandassem, né? Foi o nosso modelo exemplo. Aqui são nossos 2 mascotes, o Petágoras Fermat e a Petra Matilda. E embaixo estão frases do que é o PET para eles, né? A gente enviou de forma para os petianos egressos enviarem para a gente o que foi o PET, qual a importância do PET na trajetória de cada um e essas coisas. Então, passando agora um pouco para as atividades do PET atual, a gente desenvolve várias atividades de ensino, pesquisa e extensão. Entre elas, a gente tem a recepção dos calouros, que é dedicada a todos os calouros dos cursos de matemática e calouros de outros cursos da UNB, que tem em sua grade curricular alguma disciplina ofertada pela MAD, e tem como objetivo promover e divulgar estudos nas áreas de especialidades do Departamento de Matemática, dando assim uma visão ampla do curso. Então, nesse evento a gente teve, primeiro dia, uma conversa com a chefia da MAT, depois uma dinâmica e matemáticas, e no último dia, congruências, modelar e aplicações. Então, uma parte falando um pouquinho mais da matemática, né? Além disso, a gente desenvolve pesquisa coletiva e individual. Pesquisa coletiva é um grupo de estudo coletivo de um tema escolhido pelos integrantes. Então, é para que os petianos desenvolvam habilidades para trabalhar em grupo, além de desenvolver habilidades que permitam compreender o tema estudado e desenvolver seus conhecimentos sobre esse tema. Já na pesquisa individual, é uma atividade de iniciação científica, que é tradicional do grupo, e conta com a participação de vários professores do Departamento de Matemática e de outros departamentos que se dispuseram a orientar os integrantes do PET-MAT. Então, como é que funciona? Cada aluno é orientado por um professor, que vai direcionar o aluno a estudar um tema da sua área de pesquisa. E os objetivos dessa atividade são voltados para a formação ampla dos petianos, incentivando a pesquisa e a iniciação científica. Além disso, espera-se uma interação entre os docentes e os petianos, propiciando uma troca de experiências e saberes que são indispensáveis para a formação ampla de todo mundo que está envolvida. No final do semestre, a gente faz um PET-MAT seminários, que são apresentações orais, feitas pelos petianos, sobre os resultados dos estudos dessas pesquisas, coletivas e individual. E esse ano, a gente teve um super show de talentos no dia, e esses são os cartazes que a gente usou para convidar todo mundo a participar. Além disso, a gente tem também o Clube do Livro, que é um clube em que a gente se encontra uma vez por mês pelo Zoom, durante esse momento de pandemia, né, para discutir um livro que a gente vai escolher. A gente escolhe juntos, lê, e no final do mês a gente discute, se encontra para discutir sobre isso. E como está sendo online, a gente está tendo a participação de várias pessoas de diferentes cursos, cidades, estados, então está sendo uma troca bem interessante. A gente também tem o evento do Dia Nacional da Matemática. O dia 6 de maio foi escolhido como Dia Nacional da Matemática em homenagem a Malba Tahan, que é um escritor, matemático e educador brasileiro. Então, todo ano, o PET realiza eventos abertos à comunidade para celebrar esse dia. Mas não para por aí. A gente tem muitas outras coisas, como minicursos, webinários que acabaram de ser apresentados, monitoria voluntária desenvolvida pelos petianos, tem PET-MAT Oficina, Dia das Mulheres na Matemática, PET-MAT Vivência, Geometrias Natalinas e muito mais. E como é que faz para entrar? Como é que funciona essa seleção? Primeiro, para se inscrever, o IRA tem que ser maior ou igual a 3. Precisa ter disponibilidade de 20 horas semanais para participar das reuniões. Precisa estar devidamente matriculado no curso e é só a partir do segundo semestre. É dividido em 2 fases. Então, a primeira fase, de caráter eliminatório, é o encontro dos candidatos com os atuais membros do PET. E aí lá é apresentado um resumo das atividades que são desenvolvidas pelo grupo e um planejamento de atividades para o ano seguinte. A segunda fase, também de caráter eliminatório e classificatório, é uma avaliação escrita. Então vai ser uma prova que vai envolver conteúdos de cálculo 1 e introdução à álgebra linear. Além disso, tem análise do histórico, IRA e do currículo. Para ficar no PET, também tem algumas coisinhas. Primeiro que não pode reprovar 2 vezes. Você tem que estar sempre matriculado, né? E tem que manter um bom rendimento acadêmico. E para terminar, a gente mostrou aqui para vocês as nossas redes sociais. Então, primeiro o nosso Instagram, nosso Facebook
e o nosso site, onde vocês podem encontrar mais informações, as descrições de todas as atividades que a Anitta mencionou, as vivências, as oficinas, os minicursos, o Dia Nacional, o Dia da Mulher. Elas também vão estar aqui na descrição do vídeo. Inclusive, pedir para vocês, né, se inscreverem, ativarem o sininho, dar um joinha se vocês gostaram do vídeo. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.